Salve Maria, que Deus esteja conosco. Eu quero falar aqui sobre o Padre Pio. Ele se tornou santo, é canonizado pela Igreja Católica e também se tornou incorrupto, ou seja, faleceu e o seu corpo não se desmanchou. Eu vou mostrar aqui. Eu vou tentar fazer mais rápido esse vídeo, eu vou fazer a leitura rápida e do que se tratava esse Padre Pio Santo. Vocês vão ver aqui, eu vou tentar fazer parte de leitura. Esse aqui é o Padre Pio, São Pio da Petralcina. Retrato do Padre Pio da Petralcina com os estigmas. Os estigmas, ele apareceu na mão dele, os estigmas, como se fosse um furo de prego e saía sangue. A ciência não explica até hoje, mas vamos lá. Eu agitei aqui o lado, mas eu esqueci de ir. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu botar aqui porque Padre Pio da Pietrelcina, nascido Francisco Fiorgione, nasceu em 25 de maio de 1887, San Giovanni Tondo, 23 de setembro de 1968, foi um frade e sacerdote católico italiano na ordem dos frades menores capuchinos, elevado a santo pela Igreja Católica como São Pio da Pietrelcina. Foi ainda em vida alvo de uma veneração popular das grandes proporções, principalmente em razão de muitos carismas, os dons espirituais que lhe são atribuídos, a dom da bilocação, o dom da levitação. Interessante, né, gente? Levitação. Das curas milagrosas, dos perfumes que exala, entre outros. O corpo dele não se desmanchou. Fizeram autópsia depois de muitos anos. Não se desmanchou, vocês vão ver mais pra frente, se tornou um corpo incorrupto. E os corpos incorruptos da Igreja Católica cheiram flores depois de 20 anos, 40, 50, 100 anos, tem caso até de 250 anos de desenterrar o corpo está lá intacto, como ele morreu, e não cheira mal, não. Cheira flores, cheira perfume. Vamos lá. A ciência não explica, isso é verdade. Isso acontece na Igreja Católica. Em outra igreja não acontece. Foi ainda em vida alvo de veneração popular, que eu já li isso aqui. Biografia. Padre Pio nasceu dia 25 de 1887 na localidade, também eu já falei. Foi um dos 7 filhos de Grázio, Fiorgione e Maria Giuseppa de Nunzio. No dia seguinte de seu nascimento foi batizado com o nome de Francisco, e mais tarde seria de fato um grande seguidor de São Francisco de Assis. Quando criança era muito assíduo com as coisas de Deus, tendo uma inigualável admiração por Nossa Senhora e o Filho Jesus, que os via constantemente devido a tanta familiaridade. Foram Jesus e Maria que apareceram a ele quando ele recebeu pela primeira vez as dolorosas chagas de Cristo em 1910, que é o estigma, que é a ferida que ficava bem na mão dele, como se fosse um prego ficado. Apareceu. Ainda pequeno, havia tornado amigo de seu anjo da guarda, a quem recorria muitas vezes para auxiliá-lo em seu trajeto nos caminhos do Evangelho. Conta a história dele. Recomendava muitas vezes as pessoas que recorriam ao seu anjo da guarda, estreitado assim a intimidade dos fiéis, com que ele, que viria a ser o primeiro sacerdote da história da Igreja a receber os estigmas de Cristo do Calvário. Aos 12 anos recebeu o sacramento da primeira comunhão de Cristo. Com 15 anos de idade entrou no noviciado de Morsone, adotando o nome de Frei Pio.
Concluído o ano de noviciado, formulou os votos cívicos de 1904 e 1907, formulou a profissão dos votos solenes, frequentou estudos clássicos da filosofia, foi ordenado padre a 10 de agosto de 1910 e Duomo de Benevento. Durante os primeiros anos, como frade caputino, frequentes problemas de saúde obrigava o Padre Pio a fazer visitas regulares em sua casa para receber cuidados de sua mãe, a quem chamava carinhosamente de Papa Pepa. Ele sofria de intensas dores no peito e nas costas, frequentes dores na cabeça, febres altas, problemas pulmonares e estomacais. Esses sintomas desapareceram inexplicavelmente quando ele voltava. Depois de sua ordenação, seus problemas de saúde o obrigaram a permanecer. Quando voltou nesse ano, foi mandado para o convento de São João Rodondo, lugar onde viveu até a morte. Aos casos mais urgentes e complicados disso, está só Nossa Senhora. Tamanha era a sua confiança na sua mãezinha do céu, que ele tanto amava e queria obter suas virtudes. Percebendo que sua missão era de acolher assim o sofrimento do povo, recebe como confirmação os Cristos, os sinais da paixão do seu próprio corpo. Estava ali marcado em si mesmo, em sua missão, Deus queria para aliviar o sofrimento do seu povo, entregando-se inteiramente ao ministério da confissão. Buscava por esse sacramento aliviar o sofrimento atrozes do coração de seus fiéis, libertá-los das garras do demônio, que era conhecido por ele como Barba Azul. Então, torturado e testado muitas vezes por ele, sabia muito de sua astúcia, de seu afã em desviar dos filhos de Deus do caminho da fé, procedendo que não somente deveria aliviar sofrimento espiritual, recebeu de Deus a inspiração de construir um grande hospital e tão conhecido Casa Alívio do Sofrimento, que viria a ser referência em toda a Europa, mesmo com o seu ministério sacerdotal vitimado por calúnias injustificáveis. Não se arrefeceu o coração para com a igreja, por quem tinha grande apreço e admiração. Sabia muito bem distinguir onde provinham as calúnias, sendo onde vindas de parte de alguns da igreja, e não da igreja mãe e mestra, a quem ele tanto amava. O pedido de Santo Padre, devido aos horrores provocados pela Segunda Guerra Mundial, cria os grupos de oração, verdadeiras células catalisadoras de amor e de paz de Deus, para serem dispenseiros de tais virtudes no mundo que sofria, angustiava-se no vale tenebroso das lágrimas e sofrimentos. Na ocasião do aniversário de 50 anos do grupo de oração, celebra-se a missa nesta intenção. Seria esta missa o caminho de seu calvário definitivo, onde entregaria a alma, o corpo, o seu grande corpo apaixonado. A última vez que seus filhos espirituais veriam o Padre a quem tanto amavam, era a madrugada de dia 23 de setembro de 1968, no segundo quarto, com seu terço entre seus dedos repetidos, nomes de Jesus e Maria. Descanse em paz naquele que tinha abraçado a cruz de Cristo, fazendo desta ponte a ligação entre terra e céu. Morte suave a quem havia completado a missão, de quem agora reformaria seu seio e retornaria ao seu seio do Pai, a quem tanto confiou. Hoje são muitas as pessoas que se juntaram à fileira dos seus devotos e filhos espirituais, em vários grupos de oração que se espalhavam. Padre Pio foi muito enérgico na confissão, a ponto de negar a absolvição por muitos. Ele via nos olhos que as pessoas não estavam arrependidas. Um dia um jovem disse que estava chorando porque não havia recebido a absolvição. Padre Pio disse-lhe que estava fazendo aquilo para ele ir para o céu, porque ele não tinha se arrependido. As pessoas que eram arrependidas pelo Padre Pio sentiam-se compulsão no coração. Elas voltavam e eram profundamente tocadas no coração, e não absorção
fazia no coração delas o desejo de mudança de vida, intensidade. Casa de alívio do sofrimento. No campo da caridade social, esforçou-se por aliviar o sofrimento das misérias de tantas famílias, principalmente a Fundação Casa Sorvelho della Sofferenza, que foi inaugurada no dia 5 de maio de 1956 em San Giovanni Rotondo. Era realizado de um sonho por ele cultivado desde há muito tempo, depois de ser triste situado os tantos doentes naqueles anos dolorosos de guerra e pós-guerra. Não tinha assistência adequada no dia da inauguração, no fim do longo do caminho dos obstáculos de diversos gêneros. Os santos da Pietrelcina, visivelmente comovido, feliz, dizia o grande número de pessoas que estavam presentes: senhores e irmãos de Cristo, a casa livre de sofrimento está pronta. Agradeço aos benfeitores e de diversas partes do mundo colaboraram. Esta é uma criatura em divina previdência, com a ajuda de vocês, criou. As crônicas nos dizem que o Padre Pio já tinha pensado em criar um hospital em 1940, quando na época do seu projeto A Casa Livre de Sofrimento, mas a declaração de guerra de 10 de junho de 1950 impediu tudo. A construção começou imediatamente após o fim da suspensão forçada causada pela guerra, tanto os trabalhos sendo iniciado em 1957, a princípio foi inaugurado em 250 leitos. O hospital administrava 900 leitos, 260 leitos para idosos, 2.900 leitos funcionários, 60 mil internações anuais, 9.500 cirurgias por ano e mais de 1.300.000 de atendimentos ambulatoriais anuais, tornando-se um dos mais conceituados da Europa. Os sinais milagrosos. Entre os sinais milagrosos que são atribuídos enquanto estigmas na mão dele, que duraram 50 anos, 20 de setembro de 1918 a 23 de setembro de 1968, o dom da bilocação. Entre os muitos milagres está a cura do pequeno Mártir Pio, capela de San Giovanni Rotondo, sobre a qual se assentou todo o processo canônico que fizeram este frade São Pio. Entre tantos relatos da bilocação, há o contado de Dom Luigi Ironde, também proclamado recentemente santo. Santo Ironde contou-lhe que em 1925, sendo uns tantos devotos da Santa Teresa de Lisieux, encontrava-se na Praça de São Pedro para celebrações em honra e mística francesa, quando apareceu inesperadamente em sua frente Padre Pio. Todavia, segundo o relato, muitas pessoas, Pio nunca saiu de seu convento, onde viveu em 1916 até a morte. Estigmas. Padre Pio recebeu seu primeiro estigma aos 23 anos, tendo um período de convalescença em casa. Desejando não chamar atenção para si próprio, ele suplicou a Deus para que tirasse os sinais das chagas de Cristo. Deus respondeu à sua oração. Os sinais eternos de estigmas sumiram. Em setembro de 1918, contudo, depois de ser transferido para um convento, os frades caputinos muito pobres, distantes, convento de Santa Maria das Graças e San Giovanni Rotondo, o Padre Pio recebeu os sinais físicos de estigma novamente. Por 50 anos ele carregou essas dolorosas chagas causadas não somente por agonia física, mas também sofrimento psicológico e espiritual. Padre Pio, humilde frei, que desejava permanecer oculto, uma vez referiu-se a si próprio, de repente tornou-se no centro das atenções. Aqui fala, gente, da bilocação. Maria era uma das filhas espirituais de Padre Pio, certa vez colocou. Uma vez durante a noite estava rezando com seu irmão, quando de repente ele se sentiu adormecido. Aqui fala, aqui é o local, vista panorâmica de São Padre Pio da Pietrelcina, San Giovanni Rotondo. E aqui umas imagens que é a fachada da igreja de Santa Maria das Graças. Eu vou passar isso no slide. O automóvel da igreja de Santa Maria das Graças, Santa Maria della Grazia de San Giovanni Rotondo. Aqui é a igreja, interior da igreja de Santa Maria das Graças, Santa Maria. Aqui tem mais histórias que vocês podem conferir no Wikipedia, conhecido ao longo da história. Gente, então está aí
a história do Padre Pio. E vamos agora apresentar o slide do Santo Padre Pio.